Essa parada loucona. Mas aí seu pai, quando ele descobriu que sua mãe tava grávida, ele... Isso, foi assim, a história que minha mãe me conta é o quê? Ela tinha um relacionamento com ele, né? Não era uma parada assim, tipo, seriona, mas eles ficavam muito, era um namoro, era um namoro, né? Ela frequentava a casa dele e tal, tudo tal. E aí ela engravidou, né? E aí na época, minha mãe muito nova, muito leiga, né? Minha mãe veio de baiana, assim, então ela veio assim, tipo, sabe, bem chucrona mesmo, quando ela veio pra São Paulo, ela bem chucra, né, nessa questão, e ela falou pra ele, falou, meu filho é seu, cara. Ele falou, não, esse moleque não é meu, não, tal, não sei o que, a gente só teve um namoro, com umas ficadas e tal. Aí ela, não, é seu, só que ela é muito leiga, né, pra correr atrás de questão de denúncia, essas paradas, muito autossuficiente, né, tipo, não quis correr atrás disso. Aí foi quando ela morava, nessa época, ela morava em Santana, né, Peri, aí ela teve que vir pro Miguel Badra, né, que é onde a gente mora, pra ser a parada pelos parentes e tal, tudo. E ela veio, cara, e foi assim uma parada muito doida, né, que eu cresci e minha mãe nunca mentiu pra mim que o Maicon era meu padrasto. Ele falava assim, ó, você precisa respeitar ele, amar ele como seu pai, mas ele é seu padrasto. O seu pai mesmo, aconteceu isso, que eu contei agora pra você. E a minha mãe sempre muito trabalhadeira, né, muito dedicada assim, em questão de trabalho, pra não deixar faltar nada pra gente. E aí, cara, foi uma parada muito louca, porque quando eu completei aí meus 9 anos de idade, você já começa a ter um entendimentozinho e tal, eu comecei a curiosidade de conhecer meu pai. E a galera falava muito. Pô, se você for atrás, seu pai vai pagar as pensão atrasada e tal. E eu não deixei levar isso pro coração, porque eu era criança, eu não tava preocupado com dinheiro, com grana, né? Eu queria realmente saber, a curiosidade de um menino saber quem é o pai. Pô, como é que é o rosto dele? Parece, não parece? Seus outros irmãos são filhos do Michael. Não, igual eu falei pra você, eu sou o irmão mais velho, né? Você é o mais velho. Isso, aí meu pai abandonou. Na verdade, não, eu contei errado isso. Eu sou o irmão mais velho, certo? Aí ele me abandonou. Aí minha mãe voltou pra Bahia e teve um relacionamento com o pai do meu irmão. Entendi. Que é o Tião. E ele foi morto, mano, a tiro. Caraca. Ele foi morto a tiro. Então, assim, minha mãe teve muita frustração em relacionamentos. E aí, depois do Tião, que ela encontrou o Mike, que era o meu padrasto, né? E aí foi essa parada. E aí, com 9 anos de idade, muita curiosidade pra saber quem era meu pai. Né, mano? Quem será, mano? Como é que será? E aí, ela tinha contato ainda com as amigas dela, que ele morava em Santana. Mesmo depois de todo esse tempo, né? Do meu nascimento até os 9 anos de idade, ela ainda tinha contato. Ela falou, você quer saber quem é seu pai? Eu falei, quero. Então a gente vai lá conhecer ele. Aí ela ligou pra umas amigas dela e perguntou se ele morava no mesmo lugar. E as amigas dela falaram, sim, eu vejo ele sempre aqui, passando de carro pra lá e pra cá e tal. Ele mora no mesmo lugar. Ela falou, então vamos. E eu, mano, daquele jeito, tipo, felizão, preocupado, ansioso ao mesmo tempo, né? E aí a gente foi. Quando chegou no endereço, eu lembro que ela bateu palma, né? E aí era aquelas janelinhas de vitrô que, tipo, a pessoa que tá dentro não vê quem tá fora, né? E quem tá fora não vê quem tá dentro. E aí alguém colocou assim, você vê meio embaçado, né? E desceu de novo da janela, né? E aí nisso saiu uma menina pela porta. E aí ela perguntou, né? O Cláudio tá aí e tal. Aí a menina falou assim, não, o Cláudio não mora mais aqui. E a minha mãe sempre foi muito autossuficiente. Na hora que a menina falou, ele não mora mais aqui, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, mesmo muito novo, eu já entendi. Ela, meio que o olho dela meio que brilhou assim e tal. Falei, mano, ele não quer me ver, mano. Ele não quer me ver. Aí a minha falou, vamos embora. Aí eu voltei pra casa. E aí dos meus 9 anos em diante, eu já, mesmo menino, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Não vale a pena, mano. Não vale a pena, vou trilhar meu caminho, vou ser um bom homem, vou ser um pai pra minha filha, né? Vou ser um marido pra minha esposa. Faz, mano. Não é fácil mesmo. Tipo assim, tá ligado, mano? Hoje, como eu falei, cara, eu sou muito emotivo, mano. Quando eu falo essas paradas assim, eu choro, né? Não porque eu tô na dependência, né? Mas quantos, né, mano? Quantos filhos hoje crescem sem o pai, né? Cercado desse espírito de orfandade. Eu chamo de aborto masculino. Disso, mano, né? E, pô, só Deus sabe se eu não tivesse a mente no lugar, né? O que
quais eram as decisões que eu ia tomar pra minha vida. E hoje é isso, mano. Hoje eu tento ser o melhor pai pra minha filha, né? Apesar de ser muito falho, me cobro muito. Tento ser o melhor marido pra minha esposa, apesar de falhar também, mas tamo no caminho, cara. E é isso, mano. As frustrações, as decepções, essas paradas vêm às vezes pra te deixar mais forte, mano. Mas acabou a curiosidade desses 17 anos, hein? Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu sou liberto dessa dependência. Já não dependo mais disso pra... Antes, quando eu era mais menina assim, eu lembro que dos meus 9 em diante, eu sempre tive muito essa dependência, né? Tipo, do nada eu pegava aquela bad, mano. Sentava, Começa a refletir, né? baixava a cabeça e, pô, mano, eu não tenho pai, mano, e tal. Só que eu falava só pra mim. Pra galera eu me mostrava bem forte, mano. Eu até falei isso na igreja, porque eu não sabia que eu tinha esse espírito de orfandade. Eu queria ser aceito por todo mundo. Eu queria que as pessoas me aprovassem. Tudo que eu fazia, eu queria que a pessoa falasse se tá bom, se não tá. Né? Que se alguém não fala, se a pessoa tivesse uma amizade comigo, do nada ela virasse a cara pra mim, eu queria saber por quê. Eu era muito carente de sentimento, né? E muito dependente disso. E aí eu fui assim por muito tempo. Por mais que eu tava determinado, e tipo assim, eu sempre fazia brincadeira com isso. Aquela brincadeira, e seu pai? Ah, meu pai foi comprar um cigarro e não voltou mais. Tipo essas brincadeiras assim que a gente vai. Isso, aquela resenha toda, tal, aquela parada toda de resenha mesmo. Pra me mostrar forte. E aí, quando eu, tipo, perdi assim, tipo, essa dependência, foi no dia que o pastor Jean foi na igreja, mano. No ministério lá, faz pouco tempo isso, período de pandemia. Minha esposa não me deixa mentir, eu chorei igual uma criança, eu nem sabia que existia espírito de orfandade. Eu chorei. Mas sabe aquele choro desesperador? Aí já não era mais o choro do Marcelo emocionado, do menino do coração, né? Era um choro de mole. alguém que reprimiu esse sentimento durante muito tempo. Isso, mano, desabafo, sabe, mano? Eu coloquei pra fora. Eu consegui reconhecer que eu tinha esse espírito dentro de mim, eu precisava ser livre dele. Eu chorava muito. Que a Cristiane olhava pra mim assim, ela não sabia o que falar, o que fazer, o que pensar. E olha que ela já me viu chorando muitas vezes, mas esse choro era fora do normal. Eu buscava um fôlego, sabe, mano? E ele falando, você tem espírito de orfandade, você busca ser aceito, você busca aprovação, você não consegue enxergar Deus como seu pai, você só enxerga Deus como Deus. E realmente, eu tinha muita dificuldade de reconhecer Deus como pai. Eu achava que ele, não, é Deus e pronto. Tipo, se acontecesse qualquer coisa na minha casa eu me desesperava, porque eu tinha que dar um jeito, porque Deus não tem e ele não tem, mas era muito radical essa parada, tipo assim, não, Deus tá lá, ele faz as paradas dele, e eu tenho que fazer o meu papel de homem, isso, cada um com seus problemas, eu me enfiei nesse problema, então não preciso de Deus pra resolver esse problema, Deus só vai resolver a questão espiritual da minha vida, isso aqui é eu, mas não é, cara, Deus é pai, irmão. Deus é pai, mano, e eu não tinha esse entendimento de que eu não conhecia Deus como pai, eu conhecia Deus como Deus. Como a religião me apresenta. Deus é Deus, não é seu pai. Seu pai é aquele cara sem vergonha que te abandonou, que te deixou, entendeu? Quando você tava na barriga da sua mãe. Era essa visão que eu tinha de pai. Então, eu não conseguia colocar a identidade do meu pai em Deus. Mas, cara, quem disse que Deus precisa ser o nosso pai biológico? Entendeu? Não precisa. Deus é Deus, né? Deus é Deus e tal. E eu tinha muita dificuldade disso. E aí, nesse dia, cara, mano, eu olhei pra Deus e falei, o Senhor é o meu pai. E foi libertador, assim. Curiosidade, eu ainda tenho. Se eu falar pra você que não tem, é mentira. Né? Curiosidade de saber como ele é, né? Parece, não parece comigo, se tem as orebas assim igual a minha e tal. Mas essa dependência, né? Desse tipo, não, mano, eu tenho que conhecer. Não. Hoje eu tô liberto dessa parada aí. É porque, tipo, ainda mais... Até pelas pessoas que talvez conheceram ele, que às vezes ficam ao redor, né? Não sei se ainda você tinha contato na infância com pessoas que conheciam ele e ficava azucrinando seu ouvido. E se ainda tem, né? No período da fase adulta, né? Que é isso que eu falo. Tinha assim, E aí começa essa brisa, tipo, você faz alguma coisa, nossa, igualzinho seu pai fazia. Tipo assim, essa daí eu não tenho, mas eu tenho muito assim, os meus tios, né? Meus tios que moravam em Santana, meu tio Levi, pessoal que conheceu ele, né? Fala um pouco assim dele, assim, acerca dele e tal. Lembro que meu tio brincava comigo quando eu era criança, ele brincava muito. Agora não, depois que você passa assim de uns 15 anos, assim, de 14, acho que a galera já meio que esquece mesmo, assim. Meio que ele entrou assim, acho que na minha família, assim, no geralzão, ele entrou no esquecimento. Isso, o ditado. Aí ele meio que caiu no esquecimento quando eu era muito menino, sim. Mas depois caiu meio que no esquecimento, sabe?